Irmãos, a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós já encerramos com a graça de Deus. Foram aí alguns meses de exposição daquela carta, onde com certeza nós podemos aprender muitas coisas. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta que nos confronta muito, e com certeza Deus nos abençoou nesse tempo em que nós ouvimos a exposição daquela carta. E Deus nos abençoa à medida que nós ouvimos a mensagem, pregamos a palavra, de formas com que às vezes nós nem mesmo imaginamos, ou de formas que nós não esperamos. Mas com toda certeza, quando a palavra é pregada, o Senhor edifica a sua igreja, e nós louvamos a Deus pelo tempo que nós dedicamos à exposição da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Nós não vamos iniciar a exposição de um novo livro, de uma nova carta, ou evangelho, ou algum livro do Antigo Testamento, mas, se Deus nos permitir, até o final de janeiro, nós vamos tratar a respeito de um tema. E, obviamente, nós vamos, neste tema e durante esse tempo, nossos sermões serão expositivos, como nós já fazemos aí desde o princípio da nossa igreja, desde sua organização, desde antes de sua organização. Mas nós vamos tratar a respeito de um assunto, e esse assunto é o discipulado. E nós vamos tratar a respeito do discipulado olhando vários textos da Bíblia, várias passagens das Escrituras, que nos ensinam a respeito deste tema extremamente importante para a vida cristã, extremamente importante para a edificação da igreja. A respeito do discipulado, a nossa pretensão é trabalharmos três aspectos. O primeiro diz respeito ao chamado de Jesus para que sejamos seus discípulos. Esse é o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar, se Deus nos permitir, até o final do mês de novembro e início de dezembro. Depois nós vamos trabalhar a respeito dos custos do discipulado, ou seja, quais são as implicações para aqueles que se tornam discípulos de Jesus, qual o preço a pagar que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos a pagar quando dizemos sim à mensagem do Evangelho e recebemos com gratidão a mensagem da salvação do nosso Senhor através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E um último aspecto que nós pretendemos trabalhar diz respeito à responsabilidade que todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho e recebe essa mensagem com gratidão tem de levar também essa mensagem a outras pessoas. Então nós teremos aí três aspectos que nós pretendemos trabalhar ao longo de aproximadamente 3 meses a respeito do discipulado. E pensando no primeiro aspecto que nós pretendemos trabalhar, que é o chamado de Jesus a todos nós, para que sejamos seus discípulos, eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 20 até o verso de número 30. Esse será nosso primeiro estudo, então, nosso primeiro sermão dentro deste tema, que é de fundamental importância para a vida da igreja. Um texto, obviamente, muito rico e que tem muito a nos ensinar, com toda certeza. Abra sua Bíblia comigo, então, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 20 até o verso de número 30. Neste texto, nós vamos aprender um pouco a respeito daquele que é condenado pela palavra, mas daquele que, pela graça de Deus, através da palavra, é aceito no seio do nosso Pai. Então, abra comigo, Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, a passagem nos diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza.
E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao teu nome nesta noite e te louvamos, porque neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor sendo exposta. Sabemos da nossa limitação, ó Deus, tanto de expor esse texto, quanto de entender a profundidade das verdades reveladas nesta passagem aos santos escritores que foram guiados pelo teu Santo Espírito, inspirados pelo teu Santo Espírito. No entanto, ó Deus, humildemente, nós nos colocamos diante de ti, clamando ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pedindo ao Senhor que, apesar de nós, a sua palavra possa ser exposta com fidelidade e clareza nesta noite, de tal forma que ela possa impactar o nosso coração, transformando assim as nossas vidas, mudando o nosso caráter, mudando os nossos princípios e valores éticos e morais. Mas muito mais do que nos dar um conjunto de regras e de leis, que a mensagem nesta noite, ó Senhor, possa de fato promover, pela ação do teu Santo Espírito, um novo nascimento em nossos corações, em nossas vidas. Guia-nos, ó Deus, portanto, à compreensão desta mensagem, desta palavra, desse texto. E assim, ó Deus, sendo gracioso para conosco, que o Senhor possa impactar as nossas vidas e impactar a nossa igreja através da pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento específico e ao longo desses meses nos quais nós vamos tratar a respeito deste assunto tão importante que é o discipulado. Seja conosco, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, meus irmãos, nós podemos observar algumas características que são específicas deste Evangelho. Assim como os outros, os demais evangelhos que foram escritos, Lucas, Marcos e João, cada evangelho tem um público específico, tem um público-alvo, e cada autor tem uma didática específica com a qual ele trata os seus leitores originais. Quando a gente olha para Marcos, por exemplo, nós podemos perceber que Marcos dá uma ênfase muito grande na narrativa dos milagres que Jesus realizou. E essa perspectiva de Marcos ao narrar o ministério de Jesus, ela tem o objetivo de alcançar aqueles gentios que agora estavam ouvindo acerca do Evangelho. Falar com eles sobre Jesus, buscando mostrar a autoridade de Jesus, através dos escritos do Antigo Testamento para o público gentio, não faria muito sentido, porque eles não tinham contato com a literatura judaica e não tinham conhecimento a respeito das profecias que haviam sido proferidas pelos profetas no período do Antigo Testamento acerca do Messias. Marcos então narra
uma série de milagres e de sinais que Jesus realiza com um propósito muito claro, que é dar autoridade e autenticar tanto a sua messianidade, a sua divindade e a sua autoridade para perdoar pecados, para curar, para fazer milagres e para redimir o homem. O Evangelho de Mateus, no entanto, tem um público diferente, que são aqueles judeus que agora haviam se tornado cristãos, haviam recebido a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que agora estavam caminhando na fé cristã, procurando e conhecendo o Evangelho. O autor desse texto, ele tendo esse objetivo muito claro, que era de instruir esses novos crentes na fé cristã e de testemunhar a favor de Cristo Jesus em toda a sua divindade e autoridade. Ele não vai se valer aqui da narrativa dos numerosos milagres de Jesus, mas em grande parte do texto ele se vale aqui da narrativa das profecias que nós encontramos no Antigo Testamento. Ao ponto de que nós podemos observar no Evangelho de Mateus várias expressões como isso aconteceu para o que se cumprisse nos dias do profeta tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Expressões que remetem ao texto do Antigo Testamento, mostrando assim como que em Cristo Jesus as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. E essas profecias, os feitos de Jesus, portanto, testemunhavam a favor dele, bem como as profecias a respeito da sua divindade, da sua messianidade e da sua autoridade. No entanto, o Evangelho ele é claro em fazer referência também aos muitos sinais que Jesus fez. E embora Jesus, no seu ministério, tenha andado por várias cidades com um objetivo supremo, que era ensinar. Esse era o principal foco de Jesus. Essa era a principal ênfase de Jesus. Jesus, no seu ministério, tinha ênfase no ensino, na instrução. Tanto é que nós vemos em alguns momentos o próprio Jesus dizendo assim, olha, importa que eu vá até outro lugar para que ali também lhes ensine e pregue a palavra no meio deles. Mas Jesus, ciente da incredulidade daquelas pessoas que o ouviam, ele usava de um meio, de um método didático para que aquelas pessoas ouvissem a sua palavra ou as suas palavras e então se rendessem a ele na consciência de seus próprios pecados e da divindade, da messianidade de Jesus. Esse método é aquele narrado por Marcos no Evangelho, que eram os milagres e os sinais que Jesus realizava. O que é importante nós entendermos acerca dos milagres, dos muitos milagres que Jesus fez, é que eles tinham um propósito. E esse propósito era apontar para a divindade, para a autoridade de Jesus. Os milagres que Jesus realizou, eles não tinham um fim em si mesmos. Ou seja, Jesus não curava por curar. Jesus não multiplicava pães por multiplicar pães. Ele não curava os leprosos por simplesmente curar, ou os coxos por simplesmente curar os coxos. Mas os seus sinais, os sinais realizados por Jesus, os milagres que Jesus realizou, eles tinham um objetivo muito claro, que era apontar para Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro Messias, detentor de toda a autoridade. Esse era o objetivo dos sinais. E Jesus os fez. Jesus curou muitas pessoas, Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais foram feitos que apontavam para Jesus como divindade e como o Messias. Mas mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantos sinais, o que a Bíblia nos mostra é que mesmo assim, muitas pessoas, e provavelmente muitas que inclusive usufruíram dos milagres de Jesus, o rejeitaram. Não se arrependeram, não reconheceram os seus próprios pecados e nem sequer
reconheceram a divindade e a autoridade de Jesus. Jesus, mesmo sendo Messias, foi rejeitado, portanto, por muitos, tendo sido rejeitado pelos seus, como o Evangelho de João vai nos dizer, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas também foi rejeitado por gentios que recorreram a ele buscando os benefícios que eles podiam ter através de Jesus, através da autoridade e da palavra de Jesus. Quando nós pensamos na rejeição, portanto, que Jesus sofreu, talvez, dentro de uma perspectiva humana, nós poderíamos até pensar que ele tivesse sido frustrado e fracassado no seu ministério, tendo em vista a rejeição por parte de muitos. Jesus, Deus, assumiu forma humana, se encarnou, se submeteu a inúmeras humilhações, mas mesmo assim foi rejeitado e negado por muitos. Dentro de uma perspectiva humana, nós poderíamos dizer, Jesus fracassou. Ele não foi bem sucedido no seu trabalho. Mas o que a passagem vai nos mostrar aqui, o texto que nós lemos, é que mesmo que muitos tenham rejeitado a Jesus, o texto vai apontar aqui para a soberania de Deus. A soberania de Deus na salvação e a soberania de Deus na condenação. Deus é quem condena e Deus é quem salva. E nós vamos ver isso a partir desses versos que nós lemos aqui. O primeiro verso, ou os primeiros versos, verso 20 até o verso de número 24, nos remete então àqueles que a passagem chama de condenados, aqueles de quem foi oculto a verdade, o próprio evangelho, o conhecimento, o entendimento, a aceitação do evangelho. E nesses versos específicos, o que o texto vai nos mostrar são algumas sentenças essas que nós podemos chamar de exortações e admoestações por parte do Senhor Jesus a alguns homens ou a algumas cidades específicas. Essas cidades que nós encontramos nesses versos, elas representam aqui essa multidão de pessoas que, mesmo tendo sido beneficiadas por Cristo, o rejeitaram, não o reconheceram como Salvador e não reconheceram assim os seus pecados, não se arrependeram de seus pecados. O texto então vai fazer menção aqui a algumas cidades que, tanto no contexto do Antigo Testamento, bem como no contexto do Novo Testamento, eram cidades muito conhecidas. E a passagem aqui no início faz menção a Corazim e a Betsaida, e logo em seguida faz menção aqui a Cafarnaum. Corazim e Betsaida foram provavelmente os lugares onde Jesus mais realizou milagres. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general de Jesus, era a cidade onde Jesus morava. E nesses lugares, segundo o próprio texto, vários milagres foram realizados, vários sinais foram realizados. E aqui nessa passagem, então, nós podemos perceber que o autor nos mostra uma admoestação, uma exortação, e ele vai explicar o motivo dessa exortação, e depois ele faz uma comparação. Ele admoesta, ele exorta, dizendo que essas cidades, ou seja, os habitantes dessas cidades, mesmo tendo sido alvos da graça de Deus, por meio dos milagres que Jesus realizou ali, eles não se arrependeram. Essa é a exortação, essa é a acusação que nós vemos aqui. Ou seja, a acusação é: não houve arrependimento. E o texto então vai nos mostrar aqui a explicação de Jesus. Muitos milagres foram realizados ali. E por conta desses milagres que apontavam para Cristo, eles deveriam ter reconhecido seus pecados e se arrependido dos mesmos. Então o autor faz uma comparação. O texto vai comparar aqui Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom, que eram cidades do contexto do Antigo Testamento, que eram alvos da acusação dos profetas, porque nessas cidades era
cultuado Baal, um deus pagão terrível, que era cultuado por nações e cidades pagãs naquele contexto. E o autor vai dizer aqui que se esses sinais que foram realizados no meio de Corazim e Betsaida, se tivesse acontecido em Tiro e Sidom teriam se arrependido e se humilhado. E o texto vai dizer, com pano de saco e cinza, mostrando assim um arrependimento, uma humilhação diante da consciência do pecado. Os milagres que Jesus realizou ali, no meio daquelas cidades, deveria, portanto, ter conduzidos ao arrependimento, à humildade, à humilhação. Mas esses homens eram autossuficientes e não julgavam ser necessário uma submissão ao Messias. E talvez um Messias que lhes tenha frustrado, tendo em vista que no mundo judaico se esperava um Messias que lideraria Israel contra Roma, se sobrepondo ao Império Romano. Mas essas cidades não se arrependeram. E ao invés de serem conduzidas, de se arrependerem de seus pecados, elas se mantiveram impenitentes. A outra comparação que nós temos aqui é entre Cafarnaum e Sodoma, uma cidade obviamente muito conhecida, tanto pelos judeus do período do Novo Testamento, tanto pelos judeus ou povo de Israel, os hebreus no Antigo Testamento, e obviamente uma cidade muito conhecida por todos nós, porque nós sabemos que essa cidade foi alvo da ira divina e do julgamento divino por conta da sua promiscuidade, por conta da sua sexualidade ilícita. Mas o texto vai dizer que se em Sodoma os sinais que foram realizados em Cafarnaum tivessem acontecido, ela estaria ainda entre aquela sociedade, ela teria ainda permanecido. Mas o texto nos mostra como que Cafarnaum foi indiferente ao Evangelho, foi indiferente aos milagres e aos sinais que Jesus realizou no meio deles. E que deveria, portanto, tê-los guiado ao arrependimento, à humilhação e à fé em Cristo Jesus. É claro, irmãos, que desde já nós podemos fazer inúmeras aplicações, principalmente nesses versos, que são versos muito ricos e que trazem implicações sérias para a vida da igreja, para a vida daquele que ouve o Evangelho. E a primeira delas, a primeira aplicação que nós podemos fazer dessa passagem, é mostrar a responsabilidade daquele que ouve o Evangelho. Nós somos, obviamente, irmãos, privilegiados. Nós somos agraciados com a dádiva e com o benefício de ouvirmos acerca de Jesus, de ouvirmos sobre o seu ministério, de ouvirmos a respeito dos seus milagres, de ouvirmos a respeito da sua morte, da sua ressurreição, de ouvirmos sobre a vocação de Jesus, sobre o chamado de Jesus para que nos tornemos seus discípulos. Mas o texto nos mostra que aquele que ouve o Evangelho tem sobre si uma grande responsabilidade. Temos mais responsabilidade do que aqueles que não ouviram o Evangelho. Pesa sobre nós uma responsabilidade muito maior do que sobre aqueles que jamais ouviram falar a respeito de Jesus. E se nós temos algo a aprender a respeito desta responsabilidade, de acordo com aquilo que o texto nos mostra, é que no dia do Senhor, ou no último dia, o julgamento, ele vai levar em consideração a oportunidade. E esta é uma afirmação na qual nós devemos prestar muita atenção, irmãos. Perceba que Jesus está dizendo que no último dia, no dia do Senhor, na segunda vinda, o julgamento, ele vai levar em consideração a oportunidade que aquelas pessoas tiveram. Ele está nos dizendo que Cafarnaum teve mais oportunidade, foi mais privilegiada do que Sodoma. Ele está nos dizendo que Corazim e Betsaida foram mais
privilegiadas e tiveram mais oportunidades do que Tiro e Sidom. E que, por causa disso, recairia sobre eles um peso muito maior do que sobre Tiro e Sidom, ou até mesmo do que sobre Gomorra ou Sodoma. O que o texto nos mostra, então, é que aqueles que têm acesso ao Evangelho têm a responsabilidade de responder ao Evangelho, de recebê-lo ou não, entendendo que a própria indiferença à mensagem já é uma resposta. Se somos indiferentes ao chamado e ao Evangelho de Jesus, estamos respondendo negativamente a essa mensagem. Mas se tivermos acesso ao Evangelho e resolvemos, por conta da dureza do nosso coração, rejeitá-lo, antes não tivéssemos ouvido. Porque no último dia o Senhor há de julgar. Julgará segundo as oportunidades que nós tivemos. Por isso, se nós ouvimos, mas optamos por não viver em conformidade com o Evangelho, ou optamos por rejeitá-lo, melhor fosse não ter ouvido essa mensagem. Mas a terceira aplicação desse bloco, desses primeiros 4 versos, é que diante do Evangelho, portanto, nós devemos ser guiados ao arrependimento. Porque o Evangelho diz respeito à morte de Jesus em nosso lugar, diz respeito à obediência de Cristo, porque não tivemos condições de obedecer à lei, diz respeito à morte e à ressurreição de Jesus em nosso favor, porque nós transgredimos a lei e estávamos condenados, fadados à condenação, mas Cristo recebeu a justa punição em nosso lugar, porque nós somos pecadores, somos depravados. E o Evangelho deve, portanto, mostrar para nós quem nós somos, qual é a nossa condição espiritual, e é isso que o Evangelho faz. Ele nos mostra que somos pecadores, totalmente depravados, carentes da graça e da glória do nosso Senhor Jesus. E diante da mensagem do Evangelho, só nos resta, portanto, uma atitude, que é o arrependimento e o reconhecimento das nossas limitações, dos nossos pecados e do quão carentes nós somos da graça do nosso Senhor. Mas o texto vai nos mostrar agora, a partir do verso 25 até o verso 30, que embora muitos serão condenados, porque deliberadamente rejeitaram o Evangelho e rejeitaram o próprio Cristo, há aqueles que são aceitos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia. E o que nós podemos perceber é que o motivo pelo qual há aqueles que são aceitos não estão, ou esses motivos não estão no indivíduo, mas estão naquele que destina a sua graça, que destina a sua misericórdia. E o texto vai nos mostrar, portanto, que a graça de Deus, que se manifesta na recepção de pecadores, no seio da aliança, no seio da graça, está no próprio Deus, está no próprio Cristo. E nós podemos ver isso nos versos que se seguem. Verso 25 até o verso de número 26, nos mostra então que os pecadores são recebidos, são aceitos pela graça de Deus em se manifestar, em se revelar, em se dar a conhecer. E o texto, a partir do verso 25, aparentemente muda o cenário, mas é interessante a gente pensar no contexto que o evangelista, o Mateus, aqui faz referência nesse versículo 25, quando ele diz, por aquele tempo, ou em algumas versões, naquele tempo. Provavelmente aqui, Mateus está fazendo referência a um fato que Lucas narra no capítulo 10, que é sobre a missão que Jesus dá aos 70 e a resposta desses indivíduos depois de sua viagem missionária, depois de terem cumprido com a tarefa que Jesus lhes deu. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Lucas,
nós podemos ver que esses homens voltam eufóricos, porque a sua missão, o trabalho que Jesus lhes havia dado, havia sido bem sucedido. Só que naquele texto há uma expressão muito interessante, quando Jesus se volta para os 70 e diz que eles não deveriam se alegrar porque os demônios se submeteram a eles, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida. E o texto então faz menção a esta situação, a este contexto, onde Jesus, depois de ter recebido de volta aqueles que ele comissionou, ele vai então agora adorar a Deus. Jesus vai louvar a Deus. E ele vai louvar a Deus pelo sucesso da mensagem do Evangelho e da pregação do Evangelho. Mas ele vai louvar a Deus pela sua soberania. Jesus vai louvar a Deus porque aprove a ele ocultar o Evangelho a alguns e revelar o Evangelho a outros. Isso, num primeiro momento, quando nós pensamos acerca daquilo que o texto nos diz, sem considerar toda a teologia bíblica, sem considerar tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do homem, por isso que eu disse que o Evangelho ele nos mostra quem nós somos, nos mostra quem o homem é, ou seja, o homem é pecador, é depravado. A Bíblia diz que o homem não busca a Deus, que o homem é inimigo de Deus, e que não há justo sequer, e que não há quem faça o bem. Portanto, quando Deus oculta o Evangelho de uns, ou a verdade de uns, não há injustiça nisso. Tendo em vista que Deus está lidando com pecadores impenitentes, que não se arrependem e que são rebeldes em sua própria natureza e em seu próprio coração. Portanto, ocultar não é um ato de injustiça, mas é um ato de julgamento. É Deus na sua soberania julgando aqueles que o rejeitaram e que são, por natureza, filhos da ira, segundo o próprio texto nos diz. Mas a passagem nos diz também que o Senhor, ele é gracioso para revelar a mensagem, para revelar o Evangelho a alguns. A soberania de Deus está em salvar os homens pela mensagem do Evangelho, mas também de condenar os homens pela mesma mensagem. Aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o Evangelho, estavam rejeitando como julgamento de Deus para suas próprias vidas por conta da sua impenitência, porque não se arrependem dos seus próprios pecados. Mas o Senhor é gracioso para revelar o Evangelho a alguns. E olha o que o texto nos mostra nessa passagem por vias de contraste. Quando ele nos diz que o Senhor oculta daqueles que são soberbos ou autossuficientes e revela aqueles que são humildes e que são dependentes. Eu me lembro aqui do texto ainda de Lucas, onde Jesus está sentado com alguns publicanos e pecadores, segundo o texto, e algumas pessoas o questionam sobre por que ele estava comendo com pecadores, e aí Jesus vai dizer assim, olha, eu não vim para os justos, mas eu vim para os injustos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Percebam que aqui é basicamente o mesmo raciocínio de Jesus. Aqueles que se julgam autossuficientes, independentes de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, eu não preciso de alguém que me diga como eu devo ou como eu não devo viver. Eu não preciso me submeter a uma certa entidade e me curvar diante dela e viver uma vida de sacrifícios. Eu não preciso dessas coisas, porque eu sou autossuficiente, eu sou independente. Desses o texto diz que o Senhor lhes oculta a verdade, dos arrogantes, dos soberbos, dos insolentes. Esses são alvos da justiça e da ira de Deus. Mas aqueles que reconhecem a sua fragilidade, a sua dependência e a sua necessidade de uma salvação que venha
fora de si mesmo, porque entendem que por si só não têm condições de fazer algo que lhes tornem merecedores da fé, a esses o Senhor revela a verdade. A esses o Senhor se dá a conhecer. E não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento salvífico. É um conhecimento que transforma o homem. É um conhecimento que leva o homem à compreensão de quem é Deus, mas também de quem Ele é e que é, de fato, carente da graça do nosso Senhor Jesus. Portanto, o Senhor aceita alguns por causa da sua própria revelação, porque Ele se dá a conhecer. Mas a passagem nos mostra também que Ele aceita aos pecadores arrependidos por causa da interferência do Filho, por causa do próprio Cristo Jesus. E o verso 27 nos diz isso, quando o próprio Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que o texto nos mostra, então, é que Jesus é o agente da revelação. Deus se dá a conhecer, mas Ele o faz por meio de Cristo Jesus. Se nós queremos conhecer a Deus, portanto, nós precisamos conhecer a Cristo. É isso que Jesus disse aos seus próprios discípulos quando indagaram a Ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: olha, vocês estão comigo há tanto tempo e até agora não podem me conhecer, me identificar, porque quem me vê, vê o Pai. Essa é a declaração de Jesus. E o texto nos mostra um relacionamento íntimo de Cristo, da segunda pessoa da Trindade, com a primeira pessoa da Trindade. E essa passagem nos mostra que Cristo é aquele quem revela o Pai a quem quer, porque Ele tem autoridade para isso. Mas essa revelação de Cristo, ela está em harmonia com os versos anteriores. Ou seja, Ele revela a quem Ele quer. No entanto, Ele revela aos humildes, aos quebrantados, àqueles que reconhecem a sua carência e a sua necessidade de uma salvação que lhe seja externa, que parta de fora do homem e não do homem propriamente. No entanto, agora a partir do verso 28 até o verso de número 30, falando ainda sobre aquele que é recebido no seio do Pai, no seio da aliança, pela graça de Deus, ele é recebido por causa do gentil convite do Filho. Porque o Filho nos faz um convite. Porque o Filho nos chama. Essa é a mensagem de Jesus. A vocação de Jesus, o chamado de Jesus, para que o homem se torne seu seguidor, para que o homem se torne seu discípulo, para que sejamos discípulos de Jesus. Esse chamado é a todos. O chamado de Jesus é a todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho. O chamado de Jesus é a todo aquele que se encontra com o Evangelho, que ouve a pregação, que lê as Escrituras. O chamado de Jesus, portanto, é para todos. Mas perceba que o raciocínio do texto está em harmonia com os versos anteriores. Se o Senhor se dá a revelar aos humildes e aos necessitados, o chamado de Jesus está em harmonia com isso, porque Ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O chamado de Jesus é para todo aquele que busca a sua salvação, mas que tenha consciência de que não há nada que possa fazer por si mesmo que lhe dê o direito, que lhe traga mérito, para que possa, pelas suas próprias obras, entrar no reino dos céus. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, nós podemos lembrar aqui
que um dos grandes embates de Jesus nesse evangelho é com os fariseus, que impunham sobre as pessoas um fardo que elas não podiam carregar, um fardo que elas não podiam suportar. E diferente da atitude dos fariseus, Jesus vai dizer àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Cansados porque talvez lutaram uma vida inteira buscando serem merecedores da salvação e reconheceram que não têm condições de obedecer à lei, assim como a palavra de Deus exige de nós. Cansados porque estão aflitos diante da sua própria condição humana de depravação, da sua própria condição humana de miséria. E entendam, irmãos, miséria não é apenas material, mas a maior miséria do homem é espiritual. Portanto, mesmo aqueles que são fartos de recursos materiais são carentes da graça de Cristo, tanto quanto aqueles que têm poucos recursos ou têm escassez de recursos. O convite, portanto, é aquele que se sente cansado e sobrecarregado. E a promessa do texto é que aquele que ouve, portanto, ao chamado de Jesus, encontra descanso, encontra paz. E, de fato, nós só podemos encontrar descanso e paz em Cristo Jesus. O chamado que Jesus faz e a promessa de descanso é uma promessa que vai ter o seu cumprimento na segunda vinda de Jesus. Esse descanso do qual Jesus faz referência aqui, ele tem uma perspectiva escatológica, porque ele aponta para a plenitude desse descanso o dia em que Jesus voltar, para resgatar os seus, redimir plenamente, restaurar a criação e condenar quem tiver de condenar. Nesse dia nós desfrutaremos de um descanso e de uma paz plena. E as Escrituras nos dizem que neste dia não haverá mais dor, nem choro, porque o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas embora a perspectiva desse descanso e a promessa seja escatológica, ou seja, faça uma referência à segunda vinda de Jesus, nós podemos dizer que essa paz, esse descanso, é uma realidade presente. Porque aquele que se debruça diante da graça e do amor do nosso Senhor Jesus pode gozar dessa paz nas situações mais adversas possíveis. Um exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que nos diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Nós podemos ter paz na nossa vida. Nós podemos ter descanso na nossa vida. Nós podemos gozar desse conforto e consolo para a alma desde já, desde que reconheçamos a nossa carência, reconheçamos que somos necessitados, que precisamos de Cristo Jesus e assim nos rendamos ao seu senhorio e nos submetamos a Ele como seus discípulos. O Senhor Jesus nos chama, portanto, a sermos seus discípulos, a ouvirmos o Evangelho e a recebermos o Evangelho com alegria e gratidão no nosso coração, tendo a certeza que dessa forma encontraremos uma paz, e uma paz que só Cristo pode dar. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos conduza a essa fé, que Ele nos conduza a esse discipulado genuíno, verdadeiro, que Ele nos conduza a essa paz e a esse descanso que nós só podemos encontrar em Jesus e em mais nada. Que Deus nos abençoe.